Ah, imagina só. Uma faxineira derrama café nos documentos de um milionário arrogante durante uma reunião importante. Todo mundo congela. O milionário explode, humilhando ela na frente de todos. Mas aí, algo inacreditável acontece. Ela respira fundo, levanta a cabeça e começa a apontar erros financeiros nos documentos manchados que teriam custado milhões à empresa. E o mais chocante, essa faxineira era secretamente acionista da empresa há anos. De onde você é? Deixa nos comentários, e se você quer descobrir como essa história termina, será que ela assume o controle da empresa? Se inscreva no canal agora e deixa o seu like. Uma história que vai te fazer repensar como você enxerga as pessoas ao seu redor. O som agudo do alarme cortou o silêncio do pequeno apartamento às 4h30 da manhã. Maria Oliveira, 45 anos, desligou-o com um movimento preciso antes que acordasse o resto da família. Seus dedos, marcados por anos de trabalho árduo, já conheciam o caminho no escuro. Levantou-se, sem fazer barulho, observando as silhuetas adormecidas dos filhos no quarto ao lado. Júlia, 19 anos, que frequentava a faculdade pública graças à bolsa conquistada com tanto suor, e Pedro, 15, um adolescente brilhante que sonhava em seguir os passos da irmã. O ritual matinal era meticulosamente cronometrado. Banho rápido, café amargo engolido às pressas e uniforme cinza impecavelmente passado na noite anterior. Maria contemplou seu reflexo no pequeno espelho do banheiro. Os cabelos negros, já mesclados por fios prateados, as linhas de expressão que se aprofundavam a cada ano, o cansaço perene nos olhos castanhos que jamais se permitiam demonstrar derrota. Mais um dia, sussurrou para si mesma, ajustando o crachá onde se lia Serviços Gerais, abaixo de seu nome. Era a primeira a chegar e a última a sair do imponente edifício Diamante Plaza, sede da Mendes Investimentos, uma das maiores corretoras financeiras do país. Naquela segunda-feira, o ar no 13º andar parecia mais pesado que o normal. A equipe estava agitada preparando a sala de reuniões para o encontro trimestral com os principais acionistas. Maria poliu meticulosamente a longa mesa de mogno, enquanto ouvia os executivos chegando gradualmente, todos impecavelmente vestidos, carregando pastas idênticas e falando em jargões que ela havia aprendido a decifrar ao longo dos anos. Maria, café para 20 pessoas na sala de reuniões, rápido, ordenou Priscila, a secretária executiva, sem sequer erguer os olhos do tablet. O Sr. Mendes está chegando, e você sabe como ele fica quando as coisas não estão perfeitas. Eduardo Mendes, CEO da empresa, entrou no andar como sempre fazia, atraindo todos os olhares, exalando um perfume caro que marcava sua presença antes mesmo de ser visto. Alto nos seus bem conservados 50 anos, Eduardo exibia o bronzeado de quem acabara de voltar de alguma ilha exclusiva. Seus olhos azuis gélidos raramente demonstravam emoção, exceto quando algum número não correspondia às suas expectativas. Maria o observava discretamente enquanto servia o café. Conhecia aquele homem melhor do que ele poderia imaginar, seus hábitos, preferências, manias. Sabia que ele bebia café sem açúcar, que batia 3 vezes a caneta na mesa quando estava impaciente, que sua voz se tornava perigosamente baixa, segundos antes de explodir em fúria. Foi então que aconteceu. Enquanto servia a última xícara, um dos executivos empurrou sua cadeira para trás sem olhar, colidindo com Maria. O café, escaldante, derramou-se sobre a pasta de documentos que Eduardo havia acabado de abrir, manchando os papéis com um líquido marrom que se espalhou como tinta sobre um quadro em branco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos na sala congelaram, como se o tempo tivesse parado. Maria sentiu o sangue fugir de seu rosto enquanto Eduardo lentamente erguia os olhos dos papéis encharcados. No reflexo da janela de vidro, ela viu seu próprio rosto, pálido de terror, contrastando com o vermelho intenso que começava a colorir as faces do empresário. Você, ele começou em um tom que fez todos na sala prenderem a respiração. Tem alguma ideia do que acabou de fazer? A voz de Eduardo Mendes atingiu Maria como um chicote. O empresário se levantou, sua altura tornando-se ainda mais intimidadora, enquanto ele apontava para os documentos arruinados. Você não tem nem ensino médio.
Como pode ser tão incompetente? As palavras ecoaram pela sala de reuniões, amplificadas pelo silêncio absoluto que as seguiu. Estes documentos contêm informações financeiras cruciais para esta reunião. Maria sentiu seu corpo tremer. 23 pares de olhos a encaravam, alguns com pena, outros com desdém, a maioria simplesmente aliviados por não serem eles no centro daquela tempestade. Me desculpe, senhor. Ela conseguiu murmurar, enquanto tentava inutilmente secar os papéis com o pequeno pano que carregava. Foi um acidente e eu... Um acidente? Eduardo a interrompeu, sua voz carregada de sarcasmo. Sabe quanto custa um acidente como este? Provavelmente mais do que você ganha em um ano inteiro limpando banheiros. As lágrimas começavam a se formar nos olhos de Maria, mas ela se recusava a deixá-las cair. Não ali, não na frente daquelas pessoas. Seus dedos apertaram o pano encharcado com tanta força que seus nós dos dedos embranqueceram. Senhores, peço desculpas pelo atraso. Eduardo dirigiu-se aos outros executivos, ajustando o nó da gravata como se tentasse recuperar a compostura. Parece que teremos que trabalhar com as cópias digitais hoje. Se a nossa funcionária puder se retirar e talvez encontrar um trabalho que não exija coordenação motora. Uma risada nervosa percorreu a sala. Maria começou a se afastar, cabeça baixa, quando algo dentro dela, algo que havia permanecido adormecido por anos, despertou. Talvez fosse o pensamento de seus filhos, que haviam sair de casa todos os dias com a cabeça erguida, prometendo-lhes que o trabalho honesto sempre merecia respeito. Talvez fossem todas as noites que passara estudando os livros deixados nas salas da universidade, onde fazia faxina nos fins de semana para complementar a renda. Ou talvez fosse simplesmente o cansaço de 2 décadas sendo invisível. Maria parou, respirou fundo, e então, para o choque de todos na sala, incluindo ela mesma, virou-se e olhou diretamente nos olhos de Eduardo Mendes. O senhor está certo sobre uma coisa, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Eu não completei o ensino médio formalmente. A sala inteira prendeu a respiração. Ninguém, em toda a história da empresa, havia respondido a Eduardo Mendes durante uma de suas explosões de raiva. O que você disse? Eduardo perguntou, seus olhos azuis arregalados em descrença. Eu disse que o senhor está certo sobre isso. Maria repetiu, agora dando um passo à frente. Mas o senhor está errado sobre tudo o mais. Foi neste momento que Luísa Vasconcelos, diretora financeira, entrou na sala, atrasada, para a reunião. Ela parou na porta, sentindo imediatamente a tensão no ar, seu olhar alternando entre Eduardo, vermelho de fúria, e Maria, de pé com uma dignidade inesperada. Perdi alguma coisa? Luísa perguntou, sem saber que havia chegado exatamente no momento em que tudo estava prestes a mudar. Luísa, que bom que chegou, Eduardo disse, tentando retomar o controle da situação. Estávamos apenas lidando com um incidente doméstico. Por favor, sente-se. Mas Maria não havia terminado. Algo havia se quebrado dentro dela, não de forma destrutiva, mas como uma represa que finalmente cede, liberando águas há muito contidas. Não completei o ensino médio porque precisei trabalhar aos 14 anos quando meu pai adoeceu. Ela continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. Mas isso não significa que parei de aprender. Eduardo revirou os olhos. Fascinante. Agora, se pudermos retornar aos negócios, os seus cálculos de projeção estão errados, Maria interrompeu, apontando para um dos poucos documentos que ainda estavam legíveis na pasta manchada de café. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Luísa Vasconcelos, que havia acabado de se sentar, inclinou-se para a frente com interesse repentino. O que você disse? Eduardo perguntou, seu tom agora mais controlado, mas carregado de uma ameaça implícita. Maria engoliu em seco, mas não recuou. Na página 17, a fórmula que o senhor usou para calcular o retorno sobre investimento não considera a variação cambial do último trimestre. Eduardo riu, olhando para os outros executivos como se compartilhasse uma piada privada. E desde quando faxineiras entendem de finanças corporativas? Desde que limpam salas de aula vazias na universidade às 2 da manhã, Maria respondeu com simplicidade. Desde que pegam livros emprestados da biblioteca pública todos os domingos, desde que estudam enquanto esperam os filhos dormirem.
Luísa pegou uma das cópias dos documentos que haviam escapado do café e começou a examinar a página mencionada por Maria. Seu rosto mostrava uma concentração intensa, enquanto corria os olhos pelos números. Eduardo, Luísa chamou, seu tom profissional, mas com um leve tremor de surpresa. Acho que você deveria olhar isso. Não seja ridícula, Luísa, Eduardo retrucou, mas havia um lampejo de dúvida em seus olhos. A taxa de câmbio que você usou está defasada, Luísa continuou, agora com mais confiança. Se usarmos os valores atualizados, ela fez alguns cálculos rápidos em sua calculadora. A discrepância é de quase 8,2 milhões. Os murmúrios começaram a se espalhar pela sala. Eduardo arrancou o papel das mãos de Luísa, seus olhos percorrendo freneticamente os números, como se procurasse desesperadamente por um erro que pudesse invalidar o que acabara de ouvir. Isso é impossível, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Não é impossível, Maria disse suavemente. É matemática. E matemática não liga para diplomas ou cargos. Eduardo levantou os olhos do papel, encarando Maria como se a visse pela primeira vez. Não havia mais desdém em seu olhar, apenas uma confusão genuína, como se tentasse conciliar a imagem da faxineira silenciosa com a mulher confiante que agora estava diante dele. Como? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Quando se vive com o orçamento apertado que eu tenho, Maria explicou, cada centavo conta. Você aprende a ser preciso nos cálculos quando o erro significa não ter o suficiente para o fim do mês. Algo mudou no ar da sala. Não era apenas a revelação do erro nos cálculos, mas a forma como Maria havia transformado sua vulnerabilidade em força. Os executivos se entreolhavam, desconfortáveis, como se pela primeira vez enxergassem a humanidade por trás do uniforme cinza. Foi nesse momento que Carlos Schmidt, um dos investidores mais influentes e discretos da empresa, que assistia a tudo do canto da sala, pigarreou levemente. Sr. Mendes, ele disse, sua voz tranquila cortando o silêncio. Acho que todos gostaríamos de ouvir mais o que a Sra. Oliveira tem a dizer. Eduardo Mendes estava em uma posição com a qual não estava familiarizado. Encurralado. Seus olhos percorreram rapidamente a sala, avaliando a situação. Carlos Schmidt não era apenas um investidor qualquer. Seu apoio havia sido crucial nos primeiros anos da Mendes Investimentos. Se ele demonstrava interesse no que Maria tinha a dizer, ignorá-la não era mais uma opção. Muito bem, Eduardo cedeu, sua voz forçadamente controlada. Senhora Oliveira, parece que você chamou a atenção do nosso conselho. Talvez queira explicar como uma funcionária da limpeza possui conhecimentos de finanças corporativas? Maria sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Por um momento, a coragem que a impulsionara pareceu vacilar. Então lembrou-se da promessa que fizera a si mesma anos atrás, quando começou a trabalhar na empresa. Um dia seria vista, realmente vista. Eu aprendo observando, ela começou, sua voz ganhando firmeza. Há 7 anos trabalho neste andar. 7 anos limpando esta mesma sala de reuniões, ouvindo discussões sobre mercados, investimentos e estratégias. Maria apontou para o quadro branco ao fundo da sala, onde fórmulas e gráficos permaneciam da reunião anterior. Aquele quadro, vocês o deixam com anotações quase todas as noites. Enquanto limpo, estudo. Comparo com o que leio nos livros de economia e finanças que pego emprestados. Luísa Vasconcelos olhava para Maria com crescente interesse. Você entende realmente o que está escrito ali? Maria assentiu. No começo eram apenas símbolos, mas comecei a pesquisar, a relacionar com o que ouvia nas reuniões. Depois de um tempo, comecei a entender os padrões, as relações. Eduardo cruzou os braços, ainda defensivo, mas visivelmente curioso. E o erro que você apontou? Como notou algo que passou despercebido por toda a nossa equipe de análise? Um sorriso tímido surgiu no rosto de Maria. Por acidente, na verdade. Enquanto limpava a sala na semana passada, vi os documentos preparatórios para esta reunião. Notei que a taxa de câmbio usada não batia com a que vi no jornal naquela manhã. Pode parecer intromissão, mas é o seu trabalho, completou Carlos Schmidt, para a surpresa de todos. O idoso investidor se aproximou.
suas mãos apoiadas na elegante bengala de madeira. Sua função é cuidar desta sala, o que inclui os materiais deixados aqui. Observação não é intromissão. Eduardo percebeu que estava perdendo o controle da situação. Rapidamente. Bem, um acerto ocasional não faz de alguém um especialista. Qualquer um pode ter sorte uma vez. Talvez devêssemos testar essa teoria, sugeriu Luísa, um brilho desafiador em seus olhos. Ela sempre tivera uma relação tensa com Eduardo, cuja arrogância frequentemente ofuscava o trabalho meticuloso de sua equipe. Maria, o que você acha da nossa estratégia de diversificação para mercados emergentes? Maria hesitou por um momento, consciente da armadilha que se apresentava. Uma resposta errada confirmaria tudo o que Eduardo pensava sobre ela. Uma resposta correta mudaria sua vida para sempre. Acho que está incompleta, ela respondeu finalmente. Vocês estão focando muito nos BRICS tradicionais e ignorando o potencial da África subsaariana, especialmente Gana e Ruanda, que tem mostrado crescimento consistente nos últimos 5 anos. A sala ficou em silêncio novamente. Desta vez, não era um silêncio de choque, mas de admiração relutante. Ricardo Mota, diretor de novos mercados, foi o primeiro a falar. Estamos de fato considerando Gana para o próximo ciclo de investimentos. Essa informação não estava nos documentos preparatórios. Como você soube disso? Maria sorriu. O senhor deixou uma revista especializada aberta sobre sua mesa na semana passada. Tinha uma matéria destacando Gana como a nova fronteira dos investimentos africanos. Achei interessante e pesquisei mais sobre o assunto. Eduardo, percebendo que a situação estava completamente fora de seu controle, tentou uma última tática. Isso tudo é muito impressionante, mas estamos no meio de uma reunião importante. Sugiro que retornemos aos negócios e discutamos esta situação incomum. Em outro momento, foi quando Maria decidiu revelar sua última carta. Senhor Mendes, ela disse, sua voz agora surpreendentemente calma. Antes de me retirar, acho que o senhor deveria saber de mais uma coisa. E o que seria? Eduardo perguntou, sua impaciência evidente. Maria respirou fundo. Eu sou acionista desta empresa. A afirmação caiu como uma bomba na sala de reuniões. Eduardo deixou escapar uma risada incrédula. Impossível. Não apenas possível, mas verdadeiro, respondeu uma nova voz. Todos se viraram para a porta, onde Antônio Barros, diretor do departamento jurídico, acabava de entrar carregando uma pasta. E acredito que isto explica por que fui chamado com urgência para esta reunião. Antônio Barros caminhou calmamente até a mesa, colocando sua pasta ao lado dos documentos, manchados de café. Aos 62 anos, era o funcionário mais antigo da Mendes Investimentos, respeitado por sua integridade inabalável e memória prodigiosa. Seu rosto, marcado pelo tempo, revelava uma expressão curiosa, enquanto olhava de Maria para Eduardo. Recebi uma ligação bastante incomum da governança corporativa há alguns minutos, explicou Antônio, ajustando os óculos de leitura. Aparentemente, uma acionista minoritária solicitou participação nesta reunião, citando o artigo 15.7 do nosso estatuto. Eduardo balançou a cabeça, incrédulo. Isso é absurdo. Conheço todos os nossos acionistas relevantes. Relevantes, sim, concordou Antônio, enfatizando a palavra. Mas nosso registro de acionistas inclui centenas de investidores minoritários. A maioria deles nunca se manifesta ou participa das reuniões. Maria permaneceu em silêncio, seus olhos fixos nos próprios sapatos gastos. O contraste entre seu uniforme cinza simples e os ternos impecáveis ao seu redor nunca pareceu tão gritante. Senhor Barros, Luísa interveio. Está confirmado que Maria Oliveira é de fato acionista da empresa? Antônio abriu sua pasta, retirando uma lista impressa. Maria Oliveira, CPF registrado, detentora de aproximadamente 0,37% das ações da Mendes Investimentos. Primeiro investimento registrado há, isso é interessante, 12 anos. Eduardo arrancou o papel das mãos de Antônio. Isso é impossível. 12 anos atrás, a empresa mal havia começado a abrir seu capital. Exatamente. Maria finalmente falou, sua voz baixa, mas audível para todos na sala. Foi quando as ações estavam mais acessíveis. A atenção voltou-se para ela,
e Maria sentiu o peso de cada olhar. Havia chegado o momento que tanto temia e, ao mesmo tempo, pelo qual tanto esperara. Quando comecei a trabalhar aqui, ganhava menos da metade do que ganho hoje, ela explicou. Tinha apenas Júlia, que era pequena. Pedro ainda não havia nascido. Trabalhava em 3 lugares diferentes para sobreviver. Maria olhou diretamente para Eduardo, sem desafio, apenas com a serenidade de quem finalmente pode contar sua história. Um dia, enquanto limpava esta mesma sala, ouvi o senhor conversando com investidores sobre a abertura de capital da empresa. Falava com tanto entusiasmo, tanta certeza. Mencionou que qualquer pessoa que investisse naquele momento estaria comprando o futuro. Um leve rubor coloriu as faces de Eduardo, que claramente reconhecia aquelas palavras. Seu slogan não oficial nos primeiros dias da empresa. Tinha acabado de receber uma pequena herança da minha avó, continuou Maria. Eram apenas R$8.000. Poderia ter usado para dar entrada em um apartamento melhor ou comprar um carro usado, mas algo no que ouvi naquela sala me fez acreditar. Carlos Schmidt se aproximou, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Você foi uma das primeiras, da oferta inicial. Maria assentiu. Usei tudo o que tinha. As pessoas acharam que eu estava louca, investindo o pouco que tinha em uma empresa que ninguém conhecia. Mas eu estava aqui todos os dias. Via o trabalho sendo feito, ouvia os planos. Acreditava mais do que eles. Eduardo deixou-se cair em sua cadeira, o rosto uma máscara de confusão. E você manteve as ações todos esses anos? Não só mantive, respondeu Maria, como reinvesti cada dividendo. Trabalhava em mais lugares quando precisava de dinheiro, mas nunca toquei nas ações. Era meu futuro, a faculdade dos meus filhos. Luísa fez um cálculo rápido em sua calculadora. Com a valorização que tivemos nos últimos 5 anos, 0,37% das ações hoje valem aproximadamente 2,7 milhões de reais, completou Antônio Barros, considerando o valor atual de mercado. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo Mendes parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. A faxineira que ele tratara com tanto desdém por anos não era apenas uma funcionária alfabetizada em finanças. Era uma investidora que acreditara em sua empresa quando poucos o faziam. Por que continuar trabalhando aqui? O perguntou Ricardo Mota, expressando a dúvida que todos compartilhavam. Com esse patrimônio você poderia me aposentar? Viver de renda? Maria sorriu levemente. Talvez. Mas o que ensinaria aos meus filhos? Que depois de conquistar algo devemos simplesmente parar de trabalhar? Além disso, ela olhou ao redor da sala. Aprendo muito aqui. Ou pelo menos, aprendia. O comentário pairou no ar, carregado de significado. Nos últimos anos, a cultura da empresa havia mudado. A visão original de Eduardo, que tanto inspirara Maria, havia se transformado em algo mais frio, mais impessoal. Bem, Eduardo finalmente falou, sua voz desprovida da arrogância habitual. Parece que temos muito a discutir. Esta reunião claramente tomou um rumo inesperado. Foi quando a porta da sala se abriu novamente e Raquel Mendes, filha de Eduardo e recém-nomeada diretora de inovação, entrou apressadamente. Desculpem o atraso, ela começou, mas parou ao sentir a atmosfera tensa. Seus olhos encontraram os de Maria e um reconhecimento imediato surgiu em seu rosto. Maria, o que está acontecendo aqui? Para surpresa de todos, incluindo Eduardo, Maria sorriu genuinamente pela primeira vez. Olá, Raquel. Estávamos apenas tendo uma conversa reveladora sobre investimentos e valor. Raquel Mendes, 32 anos, com o mesmo porte elegante do pai, mas um olhar muito mais caloroso, ficou paralisada por um momento, processando a cena incomum diante dela. Maria, a faxineira que sempre tinha um sorriso gentil, estava de pé na cabeceira da mesa de reuniões, enquanto seu pai, o inabalavelmente confiante Eduardo Mendes, parecia completamente descomposto. Maria, Raquel repetiu, seu tom revelando uma familiaridade que surpreendeu a todos na sala. Você está bem? O que aconteceu aqui? Antes que Maria pudesse responder, Eduardo recuperou parte de sua compostura. Raquel, parece que nossa funcionária da limpeza tem levado seu papel de observadora um pouco a sério demais. Aparentemente, além de suas funções, ela tem se dedicado a analisar nossas estratégias financeiras. Raquel ergueu uma sobrancelha,
seu olhar alternando entre o pai e Maria. E isso é um problema porque ela encontrou erros nos relatórios que ninguém mais notou. Interveio Luísa, um leve sorriso desafiador no canto dos lábios. Erros significativos, devo acrescentar. E também, acrescentou Carlos Schmidt, descobrimos que a senhora Oliveira é acionista da empresa há 12 anos. Uma investidora da primeira hora, por assim dizer. Raquel não conseguiu conter um sorriso. Eu sabia. A exclamação causou confusão geral. Eduardo encarou a filha com perplexidade. Como assim você sabia? Raquel caminhou até Maria, colocando uma mão em seu ombro com uma familiaridade que deixou todos perplexos. Maria me ajudou com meu primeiro projeto para a empresa, pai. Lembra daquela análise de microfinanças que apresentei há 3 anos? A que você elogiou como surpreendentemente bem fundamentada. Eduardo empalideceu visivelmente. Você está dizendo que... Estou dizendo que percebi o potencial de Maria muito antes desta reunião, Raquel completou. Encontrei-a um dia, tarde da noite, corrigindo fórmulas que eu havia deixado no quadro. Fórmulas que estavam erradas e que teriam comprometido todo o meu trabalho. A revelação caiu como uma bomba na sala. Eduardo olhou para a filha como se ela tivesse acabado de confessar uma traição. E você não achou relevante mencionar que nossa funcionária da limpeza estava interferindo em documentos corporativos? Interferindo? Raquel repetiu indignada. Ela salvou meu projeto, e depois disso começamos a conversar regularmente. Maria tem uma compreensão intuitiva de finanças que muitos MBAs caríssimos por aí invejam. Maria baixou os olhos, visivelmente desconfortável com os elogios. Raquel exagera. Apenas ajudei com alguns cálculos. Modesta como sempre. Raquel sorriu. Pai, você sempre diz que talentos excepcionais são o ativo mais valioso de qualquer organização. Bem, temos um talento excepcional que vem trabalhando nas sombras por anos. Eduardo parecia estar travando uma batalha interna. Seu orgulho ferido lutava contra o pragmatismo empresarial que sempre o caracterizou. Olhou para os rostos ao seu redor. O interesse genuíno de Carlos Schmidt, o desafio silencioso nos olhos de Luísa, a admiração evidente de sua própria filha por esta mulher simples em um uniforme cinza. Muito bem, ele finalmente disse, sua voz controlada. Acredito que esta reunião não pode prosseguir como planejado. Sugiro um intervalo de 30 minutos. Sr. Barros, Sra. Vasconcelos, gostaria de vê-los em meu escritório. Sra. Oliveira, Eduardo hesitou, claramente incerto sobre como proceder. Talvez a Sra. Oliveira pudesse me acompanhar também, sugeriu Luísa rapidamente. Já que identificou questões nos relatórios financeiros, seria útil ter sua perspectiva. Eduardo assentiu rigidamente, incapaz de encontrar uma objeção razoável. Os demais retornem em 30 minutos, por favor. Enquanto os executivos se retiravam da sala, muitos lançando olhares curiosos para Maria, Raquel aproximou-se dela. Sabia que este dia chegaria, murmurou Raquel, baixo o suficiente para que apenas Maria ouvisse. Só não esperava que fosse tão dramático. Maria respondeu com um olhar preocupado. Não queria criar problemas, especialmente entre você e seu pai. Problemas? Raquel soltou uma risada curta. Maria, você acaba de fazer o que ninguém conseguiu em anos. Mostrar a meu pai que ele não sabe tudo. Isso não é um problema, é um milagre. Enquanto caminhavam em direção ao escritório de Eduardo, Maria sentiu um turbilhão de emoções. Horas atrás, seu maior medo era perder o emprego por causa de uma xícara de café derramada. Agora, estava prestes a entrar em uma reunião com a alta direção da empresa como uma igual. Era surreal. No corredor, funcionários de vários departamentos observavam a cena incomum. A faxineira Maria Oliveira caminhando lado a lado com a diretora financeira e a herdeira da empresa, em direção ao escritório do CEO. Os cochichos começaram imediatamente. Ao entrarem no imponente escritório de Eduardo, Maria não pôde deixar de notar que era a primeira vez que pisava ali sem um carrinho de limpeza. Os enormes janelões ofereciam uma vista panorâmica da cidade, uma cidade onde, em algum lugar lá embaixo, seus filhos provavelmente se perguntavam por que sua mãe ainda não havia mandado a mensagem matinal de sempre. Sentem-se, Eduardo indicou seu tom ainda frio, mas sem a hostilidade anterior.
Parece que temos uma situação sem precedentes em nossas mãos. Antônio Barros, que já se encontrava no escritório revisando alguns documentos, olhou por cima dos óculos. Na verdade, há um precedente. Em 1997, a Westinghouse descobriu que um de seus zeladores tinha PhD em engenharia nuclear. Acabou tornando-se diretor de pesquisa. Todos olharam para o advogado, surpresos com o comentário. Inesperado. O quê? Antônio deu de ombros. Leio muito. O ponto é, Eduardo retomou, visivelmente irritado com a interrupção, que temos uma funcionária que aparentemente possui qualificações além de sua função atual, além de ser acionista da empresa. A questão é, o que fazemos com esta informação? A resposta parece óbvia para mim, respondeu Luísa sem hesitação. Utilizamos o talento onde ele será mais valioso. Eduardo lançou-lhe um olhar penetrante. E onde você sugere que isso seria? Luísa, minha equipe, ela respondeu prontamente. O departamento financeiro precisa exatamente do tipo de visão que Maria demonstrou hoje. Maria, que até então observava a conversa em silêncio, arregalou os olhos. Eu não tenho qualificações formais para isso. Qualificações formais, Eduardo repetiu lentamente, um novo pensamento claramente formando-se em sua mente. Ele estudou Maria por um longo momento, como se visse uma equação complexa em vez de uma pessoa. Diga-me, Sra. Oliveira, se estivesse em minha posição, o que faria? A pergunta pegou todos de surpresa, especialmente Maria. Era um teste, ela sabia, mas também uma oportunidade. Se eu fosse você, ela começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras, reconheceria que diplomas e certificados são apenas uma forma de validar conhecimento. Há outras. Eduardo assentiu levemente, encorajando-a a continuar. Criaria um período probatório. Maria prosseguiu, sua confiança crescendo. Uma oportunidade para provar meu valor. Em uma nova função, com objetivos claros e mensuráveis. Manteria meu cargo atual como contingência, caso não atendesse às expectativas. Pragmático, comentou Eduardo. E, surpreendentemente, não ambicioso. Não confunda cautela com falta de ambição, Sr. Mendes, Maria respondeu, um brilho determinado em seus olhos. Aprendi há muito tempo que oportunidades devem ser conquistadas passo a passo. Não estou pedindo favores, apenas uma chance justa. Um silêncio pensativo preencheu a sala. Foi Raquel quem finalmente o quebrou. Há outra dimensão que não estamos considerando, ela disse. O impacto desta história na cultura da empresa. Todos os olhares se voltaram para ela. Se tratarmos isso apenas como uma anomalia, uma faxineira excepcionalmente inteligente, que por acaso notou um erro. Perdemos a lição maior, Raquel continuou. Quantos outros talentos estamos ignorando? Quantas vozes valiosas silenciamos porque não vêm das fontes certas? Eduardo encarou a filha, uma mistura de irritação e orgulho em seu olhar. Você está sugerindo que transformemos um incidente isolado em uma reformulação completa de nossas políticas de recursos humanos? Estou sugerindo, Raquel respondeu com firmeza, que reconheçamos quando o universo nos envia uma mensagem clara. Nesse momento, a secretária de Eduardo bateu levemente na porta antes de abri-la. Sr. Mendes, os acionistas estão retornando para a sala de reuniões e há repórteres no saguão. Eduardo franziu o senho. Repórteres? Por quê? A secretária parecia desconfortável. Aparentemente, alguém tuitou sobre uma revolução acontecendo na Mendes Investimentos. Algo sobre uma faxineira que calou o CEO com matemática. Todos os olhares se voltaram para Raquel, que levantou as mãos defensivamente. Não fui eu, embora tenha que admitir que é um ótimo título. Eduardo passou a mão pelo rosto, exausto. Ótimo. Agora temos uma crise de relações públicas também. Ele olhou para Maria, sua expressão ilegível. Parece, Sra. Oliveira, que você conseguiu virar minha empresa de cabeça para baixo em menos de 1 hora. Maria sustentou seu olhar, sem arrogância, mas sem submissão. Às vezes, Sr. Mendes, é exatamente do que uma empresa precisa. Os próximos dias na Mendes Investimentos foram como um furacão. O que começara como um incidente isolado em uma reunião de acionistas transformou-se rapidamente em um fenômeno que ultrapassou as paredes da empresa. A história da faxineira financista, como os tabloides a apelidaram,
Espalhou-se pelas redes sociais e chegou aos jornais econômicos, com variações que iam do inspirador ao sensacionalista. Maria experimentava uma realidade completamente nova. Seu telefone, antes silencioso, exceto por mensagens dos filhos, agora não parava de tocar com pedidos de entrevistas e ofertas de emprego de empresas concorrentes. Sua caixa de e-mail, criada há anos apenas para receber comunicados da escola dos filhos, estava sobrecarregada. Na quarta-feira, 3 dias após o incidente, Maria entrou no elegante elevador do Diamante Plaza, sentindo-se como uma estranha em território familiar. Em vez do uniforme cinza, vestia um conjunto simples mas elegante que Raquel a ajudara a escolher. Nada muito formal, Raquel havia insistido. Você precisa sentir-se confortável durante esta transição. Transição. A palavra ecoava na mente de Maria, enquanto o elevador subia para o 30º andar. Eduardo havia anunciado, após horas de reuniões tensas naquele primeiro dia, que Maria participaria de um programa especial de desenvolvimento interno. Um termo cuidadosamente escolhido pela equipe de relações públicas para transformar uma situação potencialmente embaraçosa em uma história de responsabilidade social corporativa. Quando as portas do elevador se abriram, Maria foi recebida por um silêncio repentino seguido de cochichos mal disfarçados. Funcionários que mal notavam sua existência antes, agora a observavam com uma mistura de curiosidade, admiração e, em alguns casos, ressentimento mal disfarçado. Maria! A voz calorosa de Luísa Vasconcelos cortou o desconforto do momento. A diretora financeira aproximou-se, estendendo a mão em um gesto que não era apenas profissional, mas genuinamente acolhedor. Bem-vinda ao seu primeiro dia oficial no departamento financeiro. Os olhares se intensificaram. Uma coisa era ouvir rumores sobre a promoção da faxineira. Outra, completamente diferente, era ver a confirmação diante de seus olhos. Obrigada, senhora. Vasconcelos, respondeu Maria, consciente de cada palavra. Luísa, por favor, corrigiu a diretora com um sorriso. Somos colegas agora. Luísa guiou Maria através dos corredores até uma pequena sala de reuniões, onde Raquel já esperava, junto com um homem que Maria reconheceu como Paulo Ribeiro, do Departamento de Recursos Humanos. Bom dia, Maria. Raquel sorriu, genuinamente feliz em vê-la. Como estão Júlia e Pedro? Conseguiram processar as novidades? A menção aos filhos trouxe um sorriso espontâneo ao rosto de Maria. Júlia está extasiada. Já está planejando como isso vai facilitar sua pesquisa para o TCC sobre mobilidade social. Pedro está cautelosamente animado. Ele me perguntou se agora vai precisar se vestir como aqueles robôs de terno quando vier me visitar. Risos suaves preencheram a sala, aliviando parte da tensão. Maria, começou Paulo, seu tom profissional mais gentil, preparamos um plano de desenvolvimento personalizado para você. Nos próximos 3 meses, você trabalhará em projetos específicos sob a orientação de Luísa, enquanto participa de módulos educacionais para preencher quaisquer lacunas técnicas. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Maria abriu-a cuidadosamente, seus olhos percorrendo o documento detalhado. Era surreal ver seu nome em um papel timbrado da empresa, seguido por Analista Financeira Associada, Programa Especial. Isto é, Maria buscou as palavras certas. Muito generoso. É merecido, corrigiu Luísa. E estrategicamente sensato para a empresa. Talentos como o seu são raros, Maria, com ou sem diploma. Paulo pigarreou levemente. Há também a questão da sua participação acionária. Como funcionária do departamento financeiro, você terá acesso a informações privilegiadas. Nosso departamento jurídico preparou alguns documentos sobre conformidade e conflito de interesses que precisaremos discutir. Claro, Maria assentiu. A realidade de sua nova posição começando a pesar. Quero fazer tudo corretamente. Excelente. Paulo sorriu, parecendo genuinamente aliviado. Ah, e o Sr. Mendes gostaria de vê-la em seu escritório às 14 horas. Maria sentiu um nó se formar em seu estômago. Desde o confronto na sala de reuniões, ela não havia falado diretamente com Eduardo. Sua promoção havia sido comunicada através de intermediários, principalmente Luísa e Raquel. Meu pai está se ajustando, Raquel comentou,
percebendo a preocupação no rosto de Maria. Ele é teimoso e orgulhoso, mas não é idiota. Reconhece valor quando o vê, mesmo que demore um pouco para admitir. O restante da manhã passou em um turbilhão de informações, apresentações e treinamentos iniciais. Maria absorvia tudo com a mesma intensidade focada que aplicara ao aprender por conta própria todos aqueles anos. A diferença era que agora as pessoas respondiam suas perguntas diretamente, em vez dela ter que reunir fragmentos de conversas ouvidas enquanto passava o aspirador. Ao meio-dia, Luísa insistiu que fizessem uma pausa para o almoço. Cérebros precisam de combustível, ela declarou, guiando Maria até o elegante restaurante no térreo do edifício, um lugar onde até então Maria só havia entrado para limpar, nas raras ocasiões em que cobria o turno de algum colega. "Como está sendo?", perguntou Luísa depois que fizeram seus pedidos. "E seja honesta, por favor. Se algo não estiver funcionando, precisamos saber agora." Maria considerou a pergunta cuidadosamente. "É estranho", admitiu finalmente, "como usar roupas que não são suas. Elas podem servir perfeitamente, mas você ainda se sente deslocada." Luísa assentiu compreensivamente. "Leva tempo para se sentir pertencente. Acredite, mesmo com meu MBA de Stanford, me senti uma impostora por meses quando comecei aqui." Maria olhou para ela com surpresa. "Você? Mas você sempre parece tão segura." Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Luísa. Metade do sucesso corporativo é fingir confiança até que ela se torne real. A outra metade é trabalho inteligente, duro, e nisso você já demonstrou excelência. Enquanto saboreavam a refeição, muito melhor do que os sanduíches que Maria costumava trazer de casa, Luísa compartilhou histórias sobre sua própria jornada na empresa, as dificuldades que enfrentou como mulher em um ambiente predominantemente masculino e como aprender a navegar nas complexas dinâmicas de poder corporativo. "O segredo", Luísa confidenciou, "é lembrar que todos, desde o estagiário até o CEO, são apenas pessoas. Pessoas com inseguranças, esperanças e dias ruins. Até mesmo Eduardo Mendes." Maria sorriu timidamente. "Difícil imaginar o Sr. Mendes tendo inseguranças." "Oh, você ficaria surpresa", Luísa respondeu, seu tom sugerindo que conhecia histórias que jamais compartilharia. "Falando nisso, está preparada para sua reunião com ele?" O sorriso de Maria esvaeceu levemente. "Sinceramente, não. Mas estou acostumada a enfrentar situações para as quais não me sinto preparada." Luísa estudou-a por um momento como se reavaliasse sua impressão inicial. "Sabe, Maria, acho que você vai se sair muito bem aqui. Você tem algo que muitos dos nossos analistas com todos os seus diplomas caros não têm: perspectiva. E isso, mais do que qualquer fórmula financeira, é o que realmente faz a diferença nos momentos cruciais." Às 13h55, Maria parou diante da porta do escritório de Eduardo Mendes, seu coração martelando contra o peito. Respirou fundo, ajustou o blazer emprestado que Raquel insistira que ela usasse e bateu, levemente. "Entre", veio a resposta imediata. A voz de Eduardo tão autoritária quanto sempre. O escritório parecia diferente à luz do dia, menos intimidador, mais funcional. Eduardo estava de pé junto à janela, contemplando a cidade lá embaixo. Virou-se quando Maria entrou, seu rosto uma máscara cuidadosamente neutra. "Senhora Oliveira", ele cumprimentou, indicando a cadeira diante de sua mesa. "Por favor, sente-se." Maria obedeceu, mantendo a postura ereta apesar do impulso de se encolher. Lembrou-se do conselho de Júlia naquela manhã. "Mamãe, você enfrentou coisas muito piores do que um homem rico com o ego ferido. Apenas seja você mesma. Imagino que esteja se perguntando por que a chamei aqui." Eduardo começou sentando-se também. "Assumo que queira estabelecer algumas regras básicas para minha nova posição", Maria respondeu calmamente. Eduardo ergueu levemente as sobrancelhas, aparentemente surpreso com sua diretividade. "Parcialmente correto, mas há algo mais que precisamos discutir." Ele fez uma pausa como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. "Estive revisando seu histórico como acionista da empresa." Maria sentiu um calafrio de apreensão. "Há algum problema com meus investimentos?" "Pelo contrário,
Eduardo respondeu, sua expressão enigmática. Você demonstrou um notável discernimento. Quando a maioria dos investidores entrou em pânico durante a crise de 2018 e vendeu suas ações, você não apenas manteve as suas, mas aumentou sua posição. Era o lógico a fazer, Maria explicou simplesmente. Os fundamentos da empresa permaneciam sólidos, apesar da turbulência do mercado. Eduardo inclinou-se para a frente, estudando-a intensamente. Como sabia disso? A maioria dos nossos acionistas entrou em pânico. Até mesmo alguns de nossos analistas sugeriram medidas defensivas. Maria sorriu levemente. Naquela semana, o senhor ficou no escritório, até depois da meia-noite por 3 dias seguidos. Vi os gráficos que deixou no quadro, os relatórios que estudava. Vi sua determinação e ouvi sua conversa telefônica com Carlos Schmidt na quinta-feira à noite. Eduardo piscou, claramente não esperando essa resposta. Você baseou uma decisão financeira significativa em minha linguagem corporal e fragmentos de conversas? Baseei minha decisão em informações disponíveis e instinto, corrigiu Maria. O mesmo que qualquer investidor faz, só que minha perspectiva era diferente. Um silêncio pensativo preencheu o escritório. Eduardo parecia estar reavaliando completamente a mulher sentada diante dele. Senhora Oliveira, ele finalmente disse, acredito que cometi um erro de julgamento significativo a seu respeito, e não costumo admitir erros facilmente. Maria manteve-se em silêncio, sentindo que qualquer resposta seria inadequada. A questão agora, Eduardo continuou, é como transformamos esta situação inusitada em algo produtivo para ambos. Ele deslizou uma pasta pela mesa, diferente da que Paulo lhe entregara mais cedo. Esta é minha proposta. Maria abriu a pasta lentamente, seus olhos percorrendo o documento intitulado Iniciativa de Talentos Não Convencionais. À medida que lia, suas sobrancelhas se erguiam cada vez mais. Isso é, ela hesitou, relendo um parágrafo específico para ter certeza de que havia entendido corretamente. O senhor quer que eu ajude a identificar outros funcionários com potencial não reconhecido na empresa? Eduardo assentiu, um novo tipo de intensidade em seu olhar. Se existe uma Maria Oliveira, escondida nos corredores da empresa, quantos outros talentos estamos desperdiçando? Do ponto de vista puramente empresarial, isso representa uma ineficiência inaceitável. Maria não conseguiu conter um sorriso. Mesmo quando tentava fazer a coisa certa, Eduardo Mendes ainda raciocinava como um executivo pragmático. E quem melhor para identificar esses talentos do que alguém que esteve invisível por tanto tempo? Eduardo continuou. Considere isso uma extensão de suas novas responsabilidades no departamento financeiro. Uma oportunidade de multiplicar o que aconteceu com você. Maria fechou a pasta lentamente, uma nova compreensão formando-se em sua mente. O senhor está tentando transformar um momento potencialmente embaraçoso para a empresa em uma história de sucesso corporativo. Um sorriso relutante surgiu no rosto de Eduardo. Culpado. Mas isso não significa que a iniciativa não tenha mérito genuíno. Concordo, Maria respondeu, surpreendendo-o. E aceito o desafio. Eduardo estendeu a mão, um gesto formal mais significativo. Bem-vinda oficialmente ao time executivo, senhora Oliveira. Enquanto apertava a mão de seu antigo algoz e novo aliado, Maria não pôde deixar de pensar em como a vida podia mudar com um simples café derramado. As engrenagens do destino eram realmente imprevisíveis. Ao sair do escritório, ela encontrou Raquel esperando ansiosamente no corredor. E então? A jovem diretora perguntou. Como foi? Maria sorriu, segurando a pasta contra o peito. Digamos apenas que seu pai é um homem cheio de surpresas. Assim como você. Raquel respondeu com um sorriso cúmplice. Assim como você. A notícia da iniciativa de talentos não convencionais espalhou-se pela Mendes Investimentos como fogo em palha seca. Nos corredores, cafeterias e áreas de descanso, os funcionários não falavam de outra coisa. Para alguns, era uma oportunidade há muito esperada. Para outros, uma ameaça ao status quo que tanto prezavam. 2 semanas após sua conversa com Eduardo, Maria estava instalada em um pequeno, mas confortável escritório no 28º andar. Não no andar executivo,
mas significativamente acima do subsolo onde ficava a equipe de limpeza. A parede de vidro permitia que ela observasse o movimento da empresa, uma inversão irônica do invisível para o observador. Mais 30 e-mails desde ontem, informou Cláudia, uma jovem assistente administrativa que havia sido designada para ajudar Maria com a crescente carga de trabalho. Parece que todo mundo na empresa de repente descobriu uma habilidade secreta que quer compartilhar. Maria sorriu, folheando as mensagens impressas. E quantos você acha que são genuínos? Cláudia hesitou, claramente não querendo parecer cínica. Talvez 1/3. Muitos parecem estar apenas tentando chamar atenção. Ainda assim, Maria refletiu, 10 talentos reais entre 30 candidatos seria um excelente resultado. Ela separou algumas mensagens que lhe chamaram a atenção. Vamos começar com estes. Sua nova rotina era dividida entre o aprendizado formal no departamento financeiro, onde Luísa insistia que ela participasse de todos os treinamentos e reuniões, como qualquer outro analista, e o desenvolvimento da iniciativa de talentos, que rapidamente se tornava seu projeto pessoal. Naquela tarde, Maria tinha agendado encontros com 3 funcionários cujas histórias haviam despertado seu interesse. O primeiro era Roberto Ferreira, 52 anos, motorista da frota executiva há mais de uma década. Senhor Ferreira. Maria o cumprimentou calorosamente quando ele entrou em seu escritório, visivelmente desconfortável em ambiente tão formal. Obrigada por vir. A senhora que agradeceu o convite, senhora Oliveira. Ele respondeu sentando-se com cuidado, como se temesse quebrar a cadeira ergonômica. Ainda estou me acostumando com tudo isso. Há 2 semanas, eu a levava para casa depois do expediente, quando seu ônibus atrasava. E agora estamos ambos descobrindo novos caminhos. Maria completou com um sorriso gentil. Li sua mensagem com muito interesse. Você mencionou sua experiência com logística internacional? Os olhos de Roberto se iluminaram. Sim, senhora. Antes de vir para o Brasil, trabalhei por 15 anos coordenando operações de transporte na Europa. Caminhões, trens, navios, tudo que movimenta mercadorias. Falência da empresa me trouxe de volta e bem, começar de novo aos 40 não é fácil. Maria assentiu compreensivamente. E como isso poderia beneficiar a Mendes Investimentos? Bem, notei que a empresa está expandindo investimentos em logística, especialmente na América Latina. Tenho contatos, conheço os desafios regulatórios, as rotas mais eficientes, os gargalos sazonais, coisas que não se aprendem em livros, sabe? Enquanto Roberto explicava com paixão crescente os pormenores de cadeias logísticas internacionais, Maria tomava notas detalhadas, não apenas sobre suas habilidades técnicas, mas sobre o brilho em seus olhos, a confiança em sua postura que contrastava com o nervosismo inicial. Senhor Ferreira, ela interrompeu gentilmente quando ele pausou para respirar. Por que não compartilhou essas informações antes? Roberto baixou os olhos, um leve rubor colorindo suas faces. Ninguém perguntou, senhora. E com todo respeito, quem daria ouvidos ao motorista falando sobre logística internacional? A resposta atingiu Maria como um soco no estômago. Era exatamente como ela mesma se sentira por anos. Bem, estou perguntando agora, ela respondeu firmemente. E acredito que o Departamento de Novos Mercados também ficará muito interessado. Após mais 2 entrevistas igualmente reveladoras, com uma recepcionista que havia desenvolvido um sistema de arquivamento digital em seu tempo livre e um segurança que tinha profundo conhecimento de cibersegurança, Maria preparava-se para apresentar seus primeiros candidatos ao comitê avaliador, quando Raquel apareceu em sua porta. Ocupada revolucionando a empresa, a jovem diretora brincou fechando a porta atrás de si. Apenas fazendo meu trabalho, Maria respondeu modestamente. O que me traz a honra da visita? Raquel sentou-se, seu semblante tornando-se mais sério. Vim alertá-la. Há resistência crescente em certos departamentos. Era de se esperar, Maria suspirou. Mudanças nunca são fáceis. Não é apenas resistência normal à mudança, Raquel explicou, inclinando-se para a frente. Alguns diretores estão interpretando sua iniciativa como uma crítica à sua capacidade de identificar e desenvolver talentos.
como se você estivesse dizendo que eles falharam em seus trabalhos. Maria franziu o senho. Não é isso, absolutamente. Eu sei, Raquel assentiu. Mas egos corporativos são frágeis, Maria. E você, sem querer, tornou-se um símbolo de disrupção. Seu pai está ciente disso? Papai? Raquel soltou uma risada curta. Ele está adorando. Nada o diverte mais do que ver seus diretores desconfortáveis. Diz que os mantém alerta. Maria balançou a cabeça, não totalmente surpresa. E você? Qual é sua posição nisso tudo? Raquel sorriu. Estou do lado do progresso. Sempre estive. Ela fez uma pausa, como se considerasse suas próximas palavras cuidadosamente. Mas também estou preocupada com você. Transformar-se de faxineira em executiva em questão de semanas, isso colocaria pressão em qualquer um. Estou lidando bem, Maria assegurou, embora parte dela reconhecesse a exaustão crescente. Entre aprender suas novas funções, desenvolver a iniciativa e ainda tentar ser presente na vida dos filhos, as horas de sono haviam se tornado um luxo raro. Seus filhos estão bem com toda essa mudança? Raquel perguntou, como se lesse seus pensamentos. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Maria. Estão se adaptando. Júlia está orgulhosa, embora preocupada com minha carga de trabalho. Pedro está fascinado principalmente com o fato de que agora temos Wi-Fi de alta velocidade em casa. Ambas riram, a tensão momentaneamente quebrada. Você sabe, Raquel comentou casualmente. Alguns dos diretores estão apostando quanto tempo você vai durar antes de perceber que não pertence aqui e voltar para seu lugar adequado. A expressão de Maria endureceu. Quanto tempo eles estão apostando? A maioria diz 3 meses. Gustavo do marketing deu você 6 semanas. E você? Maria perguntou, seu tom deliberadamente leve. Também fez sua aposta? Raquel sorriu, um brilho desafiador em seus olhos. Apostei que você estará sentada na mesa da diretoria em um... As sobrancelhas de Maria se ergueram em surpresa. Isso é otimista. Não, é realista, Raquel corrigiu, levantando-se. Algumas pessoas chegam onde chegam por terem nascido nas famílias certas ou frequentado as escolas certas. Outras, como você, chegam lá porque é simplesmente onde deveriam estar. Ela caminhou até a porta, parando com a mão na maçaneta. A propósito, a reunião trimestral de resultados é amanhã. Papai espera que você esteja lá. Como observadora? Maria perguntou, sentindo uma pontada de apreensão. O sorriso de Raquel tornou-se enigmático. Digamos apenas que ele tem grandes expectativas sobre sua contribuição. Depois que Raquel saiu, Maria permaneceu sentada por um longo momento, absorvendo a conversa. O peso da responsabilidade, a pressão das expectativas, tanto positivas quanto negativas, e o conhecimento de que estava sendo observada, julgada e medida a cada passo, era quase esmagador. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Pedro. Mãe, vou dormir. Na casa do Lucas para terminar o projeto de ciências. Já avisei a Júlia. Te amo. A simplicidade da mensagem, a normalidade da vida adolescente de seu filho, contrastava fortemente com o turbilhão que sua própria vida havia se tornado. Por um breve momento, Maria permitiu-se sentir saudade dos dias mais simples, quando seus maiores desafios eram equilibrar o orçamento doméstico e garantir que os filhos fizessem o dever de casa. Mas então, lembrou-se de algo que sua avó costumava dizer. Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar, mas às vezes nos surpreendemos com o quanto somos fortes. Com renovada determinação, Maria voltou sua atenção para os relatórios à sua frente. Se havia apostas sobre seu futuro na empresa, ela certamente não pretendia desapontar Raquel. A sala de reuniões do 3º andar estava repleta quando Maria chegou, precisamente 5 minutos antes do horário marcado. Vestida com um terno feminino azul marinho, comprado no fim de semana com a ajuda de Júlia, que insistira que sua mãe precisava parecer parte do papel. Ela parou momentaneamente na porta, absorvendo a cena. Era estranho entrar naquele espaço não como a pessoa que servia café ou limpava as migalhas deixadas para trás, mas como uma participante. Os mesmos executivos que antes mal notavam sua existência, agora a observavam com atenção mal disfarçada, seus olhares variando da curiosidade à desconfiança aberta. Maria!
Luísa acenou de seu lugar à mesa. Guardei um assento para você. Agradecida pela âncora em meio ao mar de incertezas, Maria dirigiu-se ao lugar indicado, consciente dos cochichos que sua passagem provocava. Posicionado estrategicamente entre Luísa e Antônio Barros, o assento oferecia uma visão direta de Eduardo Mendes na cabeceira da mesa. Preparada? Luísa perguntou em voz baixa, enquanto Maria organizava suas anotações. Tanto quanto possível, Maria respondeu com um sorriso tenso, embora ainda não esteja claro o que exatamente esperam de mim hoje. Antônio inclinou-se ligeiramente em sua direção. Pelo que ouvi, o próprio Eduardo não tem certeza. Ele está improvisando tanto quanto você. Antes que Maria pudesse processar essa informação surpreendente, Eduardo entrou na sala, seguido por Raquel e 2 homens que Maria reconheceu como membros do conselho. O burburinho cessou imediatamente. Bom dia a todos. Eduardo começou, seu tom profissional e distante. Temos uma agenda extensa hoje, então vamos direto ao ponto. Por 1 hora, a reunião seguiu o formato padrão que Maria conhecia bem de seus anos, observando de longe. Relatórios departamentais, projeções financeiras, estratégias de marketing. Ela tomava notas meticulosamente, ocasionalmente franzindo o senho quando algo não parecia fazer sentido. Um hábito que não passou despercebido por Eduardo, que a observava discretamente enquanto os diretores faziam suas apresentações. Agora, Eduardo anunciou após a conclusão do último relatório departamental, gostaria de dedicar alguns minutos à nova iniciativa de talentos não convencionais. Ele fez uma pausa deliberada, seus olhos percorrendo a sala antes de se fixarem em Maria. Senhora Oliveira, poderia nos atualizar sobre o progresso? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhares se voltaram para Maria, alguns claramente esperando, talvez desejando, vê-la fraquejar sob pressão. Maria respirou fundo, lembrando-se do conselho que Luísa lhe dera dias antes. Não tente soar como eles. Sua perspectiva única é justamente o que traz valor. Obrigada, Sr. Mendes. Ela começou, sua voz firme apesar do nervosismo interior. Nas últimas 2 semanas, recebemos mais de 100 manifestações de interesse na iniciativa, de funcionários de todos os níveis e departamentos. Ela fez uma pausa para organizar suas anotações, continuando com crescente confiança. Após uma triagem inicial, identifiquei 15 candidatos com potencial imediato para contribuir em áreas além de suas funções atuais. Entrevistei pessoalmente 7 deles até agora, e gostaria de destacar 3 casos específicos que considero particularmente promissores. Com clareza e objetividade, Maria apresentou os perfis que havia preparado. Roberto Ferreira e seu conhecimento de logística internacional, Amanda Torres, a recepcionista com habilidades avançadas em sistemas de arquivamento digital, e Carlos Duarte, o segurança com experiência em cibersegurança. O que todos esses casos têm em comum, ela concluiu, não é apenas o talento, não reconhecido, mas o impacto potencial imediato nos resultados da empresa. Roberto poderia otimizar nossas operações logísticas na América Latina, economizando aproximadamente 7% em custos operacionais, segundo minhas projeções iniciais. Amanda já desenvolveu um protótipo de sistema que poderia reduzir em 30% o tempo de recuperação de documentos. E Carlos identificou 3 vulnerabilidades em nosso sistema de segurança que poderiam ser exploradas por agentes externos. Um murmúrio percorreu a sala. Mesmo os diretores mais céticos pareciam intrigados. E quanto aos custos dessa iniciativa? Perguntou Gustavo Mendes, diretor de marketing, seu tom deliberadamente cético. Reimaginar funções, treinar pessoas, criar novas posições, tudo isso tem um preço. Maria assentiu, reconhecendo a legitimidade da pergunta. Certamente, Sr. Mendes. Por isso preparei uma análise preliminar de custo-benefício. Ela distribuiu uma folha que Cláudia havia ajudado a preparar, mostrando projeções detalhadas. Como podem ver, estimo que o investimento inicial seja recuperado em aproximadamente 8 meses, considerando apenas os 3 casos que apresentei. O retorno potencial em 24 meses é de 340%. Ricardo Mota, diretor de novos mercados, estudava o documento com interesse genuíno.
Estes números são bastante impressionantes, senhora Oliveira, especialmente as projeções sobre logística latino-americana. Coincidentemente, estamos justamente enfrentando desafios nessa área. Não é coincidência, Sr. Mota. Maria respondeu com um leve sorriso. Selecionei estes casos específicos por seu alinhamento com desafios atuais da empresa. E como exatamente você está ciente desses desafios? Perguntou Gustavo, seu tom insinuando algo inapropriado. Até onde sei, você não participa das reuniões estratégicas departamentais. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. A pergunta pairava no ar, carregada de implicações. Foi Eduardo quem interveio, sua voz cortando a tensão como uma faca. Creio que a senhora Oliveira demonstrou repetidamente uma notável capacidade de observação e análise, Gustavo. Ou você esqueceu o incidente que originou toda esta iniciativa? Gustavo recuou visivelmente, mas não desistiu completamente. Apenas questionando processos, Eduardo, como sempre nos incentiva a fazer. Questionamento saudável é bem-vindo. Eduardo respondeu friamente. Insinuações, nem tanto. Maria, sentindo que o momento poderia descarrilar completamente sua apresentação, decidiu retomar o controle. Sr. Mendes, sua pergunta é pertinente, ela disse, surpreendendo a todos com sua abordagem direta. A transparência sobre como obtenho informações é fundamental para a credibilidade da iniciativa. Ela abriu seu laptop e projetou na tela uma planilha detalhada. Esta é uma compilação de dados publicamente disponíveis dentro da empresa. Relatórios trimestrais, boletins departamentais, comunicados internos, painéis de métricas no saguão. Complementei com pesquisa de mercado e análise de concorrentes. Nada aqui foi obtido por meios privilegiados ou inapropriados. A demonstração meticulosa silenciou efetivamente as críticas veladas. Até mesmo Gustavo parecia relutantemente impressionado. A questão central, Maria continuou, agora com total confiança, não é apenas identificar talentos ocultos, mas criar uma cultura onde as pessoas sintam que podem contribuir além das limitações de seus cargos. Onde um motorista possa compartilhar insights sobre logística sem temer ridicularização. Onde uma recepcionista possa propor melhorias de processos e ser ouvida. Luísa sorriu discretamente, claramente aprovando a direção que Maria estava tomando. Em última análise, Maria concluiu, não estamos apenas descobrindo valor escondido. Estamos criando um ambiente onde o valor pode emergir naturalmente. E isso, acredito eu, é bom para todos. Para os funcionários que se sentem valorizados, para os acionistas que veem melhor retorno e para a reputação da Mendes, investimentos como uma empresa verdadeiramente inovadora. Quando ela terminou, houve um momento de silêncio contemplativo antes que aplausos espontâneos, iniciados por Raquel, mas rapidamente seguidos por outros, preenchessem a sala. Eduardo deixou que os aplausos continuassem por alguns segundos antes de intervir. Obrigado, senhora Oliveira, por esta apresentação esclarecedora. Proponho que formemos um comitê interdepartamental para avaliar os candidatos que você identificou e implementar um programa piloto. Alguma objeção? Ninguém se manifestou contra, embora alguns diretores parecessem menos entusiasmados que outros. Excelente, Eduardo concluiu. Maria, gostaria que liderasse esse comitê em colaboração com Luísa do Financeiro e Ricardo de Novos Mercados. A reunião continuou, abordando outros tópicos, mas Maria mal conseguia se concentrar. Acabara de receber seu primeiro cargo de liderança formal, apenas 3 semanas após ter sido uma faxineira invisível nos corredores da mesma empresa. Quando a reunião finalmente terminou, os executivos começaram a se dispersar, muitos parando para cumprimentar Maria ou fazer perguntas sobre a iniciativa. Ricardo Mota parecia particularmente interessado em marcar uma reunião para discutir as ideias de Roberto Ferreira sobre logística. Eduardo foi o último a sair, parando brevemente ao lado de Maria enquanto ela organizava suas anotações. Impressionante, senhora Oliveira, ele comentou, seu tom neutro, mas seus olhos revelando uma rara aprovação. Você continua provando que meu julgamento inicial sobre você estava equivocado. Obrigada, senhor Mendes, Maria respondeu, sustentando seu olhar. Espero continuar surpreendendo positivamente.
Um quase sorriso surgiu no rosto geralmente impassível de Eduardo. Tenho certeza que sim. E é Eduardo, por favor. Acho que já passou da hora de deixarmos as formalidades para trás. Enquanto ele se afastava, Luísa aproximou-se, um sorriso radiante em seu rosto. Você arrasou, Maria. E... acabou de receber o selo de aprovação máximo do grande Eduardo Mendes. Permissão para usar seu primeiro nome. Maria riu, sentindo uma onda de alívio misturada com incredulidade. Isso realmente aconteceu, não foi? Não estou sonhando? Se está, Luísa respondeu, colocando um braço em seus ombros enquanto saíam da sala. Então estamos tendo o mesmo sonho, e sinceramente estou gostando muito dele. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses. O outono cedeu lugar ao inverno, e o inverno começava a dar os primeiros sinais de retirada, anunciando a primavera que se aproximava. 4 meses haviam se passado desde o incidente do café derramado que mudara para sempre a vida de Maria Oliveira. O programa piloto de talentos, como ficara oficialmente conhecido, estava em pleno funcionamento. Roberto Ferreira agora liderava uma pequena equipe dedicada à otimização da cadeia logística latino-americana. Amanda Torres havia sido transferida para o departamento de TI, onde seu sistema de arquivamento digital estava sendo implementado em toda a empresa. Carlos Duarte dividia seu tempo entre a segurança física e a cibersegurança, tendo prevenido um ataque de ransomware que poderia ter custado milhões à empresa. Mais importante ainda, outros departamentos começavam a replicar o modelo, criando seus próprios programas internos de identificação de talentos. A cultura da empresa estava, lenta, mas perceptivelmente, mudando. Para Maria, a transformação pessoal havia sido igualmente profunda. A insegurança dos primeiros dias cedera lugar a uma confiança tranquila em suas próprias capacidades. O novo cargo trouxera não apenas responsabilidades, mas também um salário que permitira mudar-se com os filhos para um apartamento maior, mais próximo da empresa. Júlia agora podia se concentrar integralmente nos estudos, sem precisar trabalhar meio período, e Pedro havia ingressado em um curso preparatório para o vestibular, sonhando em estudar engenharia de computação. Naquela manhã de quinta-feira, Maria chegou ao escritório mais cedo que o habitual. A reunião anual de acionistas estava marcada para o dia seguinte, e ela havia trabalhado incansavelmente nas últimas semanas, preparando uma apresentação detalhada sobre os resultados do programa. Café? Ofereceu Raquel, aparecendo à porta de seu escritório com 2 xícaras fumegantes. Meu Salvador. Maria sorriu, aceitando a bebida gratamente. Você está aqui cedo. Digo o mesmo, Raquel respondeu, sentando-se confortavelmente. Ansiosa com a apresentação de amanhã? Maria assentiu, tomando um gole do café. É a primeira vez que vou falar diretamente com os acionistas. E a primeira vez que vou participar da reunião como parte da equipe, não como alguém servindo café ou limpando depois. Você vai arrasar, Raquel assegurou com convicção. Os números falam por si. O programa já economizou mais de 12 milhões em custos operacionais e aumentou a eficiência em setores-chave. Não é apenas sobre números, Maria refletiu, olhando pela janela para a cidade que despertava lá embaixo. É sobre as pessoas. Roberto me disse ontem que sua esposa notou que ele voltou a sorrir quando fala sobre o trabalho. Amanda está finalmente usando o diploma em ciência da computação que conseguiu há 5 anos e nunca pôde aplicar. São essas histórias que quero que os acionistas entendam. Raquel estudou Maria por um momento, um sorriso contemplativo em seus lábios. Sabe, quando convenci meu pai a dar uma chance ao programa, nunca imaginei que seria tão transformador. Você superou todas as expectativas, Maria. Nós superamos, Maria corrigiu gentilmente. Este programa não seria possível sem seu apoio, o de Luísa, o de Ricardo, até mesmo seu pai, a sua maneira peculiar. O telefone de Maria tocou, interrompendo a conversa. Era Cláudia, soando incomumente agitada. Maria, o Sr. Mendes está pedindo sua presença na sala de reuniões principal. Imediatamente. Eduardo? Maria perguntou, trocando um olhar preocupado com Raquel. Aconteceu algo? Não sei detalhes, Cláudia respondeu, mas ele não está sozinho. Carlos Schmidt e mais 2 membros do conselho estão com ele.
Maria sentiu um calafrio de apreensão. Reuniões de emergência com o conselho raramente traziam boas notícias. Estou indo, ela respondeu, desligando. Raquel, você sabe o que está acontecendo? A expressão de Raquel havia se transformado em uma máscara de preocupação. Não faço ideia. Papai não mencionou nada sobre uma reunião com o conselho hoje. Juntas, elas dirigiram-se rapidamente à sala de reuniões. A atmosfera no traseiro do andar estava estranhamente tensa, funcionários trocando olhares nervosos enquanto elas passavam. Ao entrarem na sala, encontraram Eduardo de pé junto à janela, seu semblante grave. Carlos Schmidt e 2 outros conselheiros estavam sentados à mesa, assim como Antônio Barros, que parecia excepcionalmente sério. Maria, Raquel, Eduardo cumprimentou, seu tom revelando pouco. Obrigado por virem tão rapidamente. O que está acontecendo, pai? Raquel perguntou diretamente, sentindo a tensão palpável no ar. Eduardo fez um gesto para que se sentassem. Recebemos uma oferta de aquisição esta manhã, não solicitada e, francamente, agressiva. Maria sentiu o estômago afundar. Aquisições frequentemente significavam reestruturação, e reestruturação geralmente implicava em cortes, começando por programas considerados não essenciais, como o que ela liderava. Que empresa? Raquel perguntou, sua voz traindo preocupação. Grupo Alvarez, respondeu Carlos Schmidt. O conglomerado espanhol. Eles fizeram uma oferta 22% acima do valor de mercado atual, com prazo de 48 horas para a resposta inicial. Maria conhecia o Grupo Alvarez por suas menções frequentes nas reuniões estratégicas. Um gigante europeu com reputação de aquisições implacáveis, seguidas por reestruturações brutais, que frequentemente resultavam no desmantelamento das empresas adquiridas. Eles foram bastante claros sobre suas intenções, continuou Eduardo, sua voz controlada, mas tensa. Estão interessados principalmente em nossa carteira de clientes na América Latina e nossos algoritmos proprietários de análise de risco. O restante, incluindo a maioria do pessoal, seria otimizado. O eufemismo corporativo para demissões em massa pairou pesadamente no ar. O conselho está considerando a oferta? Perguntou Raquel, incredulamente. Carlos Schmidt pigarreou. Temos obrigação fiduciária de considerar qualquer oferta que potencialmente valorize o investimento dos acionistas, Raquel. Você sabe disso. Mesmo que destrua tudo o que construímos? Ela retrucou, sua indignação evidente. É por isso que precisamos de uma estratégia clara para a reunião de amanhã. Interveio Eduardo. Os representantes do Grupo Alvarez estarão presentes. Eles pretendem apresentar sua oferta diretamente aos acionistas. Maria, que havia permanecido em silêncio, absorvendo a situação, finalmente falou. Por que estou aqui, Eduardo? Certamente há executivos mais seniores que deveriam participar desta discussão. Eduardo trocou um olhar com Carlos Schmidt antes de responder. Porque seu programa se tornou um diferencial significativo para nossa empresa, Maria. E porque você tem uma perspectiva única que precisamos neste momento. E também, acrescentou Carlos Schmidt, porque você é uma acionista que esteve conosco desde o início. Sua voz tem peso moral, além de financeiro. Maria sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. Não estava mais apenas defendendo um programa ou sua própria posição. Estava potencialmente ajudando a decidir o destino de centenas de funcionários. O que posso fazer? Ela perguntou simplesmente. Precisamos apresentar aos acionistas uma visão convincente de por que a Mendes Investimentos vale mais como entidade independente do que o prêmio oferecido pelo Grupo Alvarez, explicou Eduardo. Sua apresentação sobre o programa de talentos será crucial para isso. Antônio Barros abriu sua pasta, retirando alguns documentos. Analisei os termos da oferta. Eles especificamente mencionam a dissolução de programas experimentais não essenciais para o core business. Seu programa seria um dos primeiros a ser eliminado. Maria assentiu lentamente, processando a informação. Então não é apenas sobre salvar a empresa, é também sobre salvar o programa e as oportunidades que ele criou. Exatamente, confirmou Eduardo. E não tenho ilusões, Maria. Esta será uma batalha difícil. Muitos acionistas verão apenas os números na página. Um prêmio de 22% é tentador,
especialmente em tempos econômicos incertos. Precisamos mostrar que o valor futuro é maior que o ganho imediato, Raquel refletiu. E precisamos fazê-lo em termos que investidores entendam. Não apenas investidores, corrigiu Maria, uma ideia começando a formar-se em sua mente. Precisamos falar com pessoas, porque é isso que acionistas são no final das contas. Pessoas com esperanças, medos e valores, não apenas calculadoras ambulantes. Carlos Schmitt sorriu levemente. É por isso que você está aqui, Maria. Você nos lembra do elemento humano que às vezes perdemos de vista em meio a planilhas e projeções. A reunião continuou por mais 1 hora, delineando estratégias e refinando argumentos. Quando finalmente terminou, Maria permaneceu na sala enquanto os outros saíam, sua mente trabalhando furiosamente. Raquel, notando sua hesitação, voltou. Você está bem? Maria olhou para a amiga que encontrara nessa jornada improvável. Sabe o que é mais irônico, Raquel? 4 meses atrás eu estava aterrorizada com a ideia de perder meu emprego por causa de uma xícara de café derramada. Agora, estou ajudando a lutar contra uma aquisição corporativa para salvar centenas de empregos. Raquel sorriu, apertando seu ombro gentilmente. A vida tem um senso de humor interessante, não é? Mas se existe alguém capaz de virar o jogo, é você. Afinal, você fez isso uma vez, derramando café nos documentos certos. Maria riu apesar da gravidade da situação. Desta vez acho que precisaremos de algo mais substancial que café. Talvez, Raquel concordou, mas o ingrediente principal continua sendo o mesmo: coragem para defender o que acredita ser certo. Enquanto saíam da sala, Maria sabia que a noite seria longa. Tinha uma apresentação para reescrever completamente, não mais apenas um relatório de progresso, mas um manifesto sobre o futuro da empresa que havia se tornado sua segunda casa. A noite foi de fato longa. Maria trabalhou até as primeiras horas da madrugada, remodelando completamente sua apresentação. Quando finalmente chegou em casa, encontrou Júlia ainda acordada, estudando para suas provas finais. Mãe? A jovem ergueu os olhos, preocupação evidente em seu rosto. São quase 3 da manhã. Está tudo bem? Maria deixou-se cair no sofá ao lado da filha, exausta. Temos uma situação complicada na empresa. A reunião de amanhã será desafiadora. Júlia fechou o livro, dando total atenção à mãe. O que aconteceu? Com palavras simples, Maria explicou a situação. Sua relação com os filhos havia mudado nos últimos meses, não apenas materialmente, com o novo apartamento e maior conforto financeiro, mas também em como compartilhava sua vida profissional com eles. Júlia e Pedro haviam se tornado seus confidentes, oferecendo perspectivas que muitas vezes a surpreendiam com sua clareza. Então, se entendi bem, Júlia resumiu, você precisa convencer um monte de investidores ricos a recusar dinheiro imediato em nome de um futuro melhor e mais humano? Maria riu da simplicidade precisa da descrição. Essencialmente, sim. Júlia ponderou, brincando com o lápis entre os dedos. Sabe o que sempre me impressionou no seu programa de talentos, mãe? Não são os números ou as economias. É como ele transforma histórias invisíveis em visíveis. Maria olhou para a filha com renovado interesse. Como assim? Bem, pense no Sr. Roberto. Antes ele era apenas o motorista. Agora ele é o especialista em logística internacional, que por acaso também foi motorista. Você mudou a narrativa dele. Um lampejo de inspiração atingiu Maria. Narrativas, histórias. Ela abraçou a filha impulsivamente. Júlia, você é brilhante. Eu sei, a jovem sorriu. Mas qual parte específica te inspirou desta vez? É isso que preciso fazer amanhã, Maria explicou, subitamente energizada apesar do cansaço. Não apenas mostrar gráficos e números, mas contar as histórias reais por trás do programa. Humanizar os dados. Exatamente, Júlia assentiu. Aquela aula de comunicação narrativa que fiz no semestre passado, o professor dizia que estatísticas informam, mas histórias transformam. Maria já estava de pé, caminhando ansiosamente pela sala. Preciso repensar completamente a abordagem. Menos PowerPoint, mais... Ela parou, uma ideia formando-se. Mais testemunhos reais. Agora você está falando como a organizadora comunitária que sempre soube que
Seria, Júlia sorriu, orgulhosa. Mas primeiro você precisa dormir algumas horas. Mesmo revolucionárias corporativas precisam descansar. Maria riu, beijando o topo da cabeça da filha. Quando exatamente você se tornou tão sábia? Provavelmente enquanto você estava ocupada mudando o mundo corporativo, Júlia respondeu com um sorriso sonolento. Vai dormir, mãe. Amanhã é um grande dia. Na manhã seguinte, Maria chegou à empresa 2 horas antes do início da reunião anual. Seu primeiro destino não foi seu escritório, mas o departamento de TI onde Amanda Torres já a esperava. Conseguiu fazer o que pedi? Maria perguntou, depois dos cumprimentos iniciais. Amanda assentiu, entregando-lhe um pequeno dispositivo USB. Tudo pronto conforme especificações. Testado 3 vezes para garantir que funcione perfeitamente. Obrigada. Maria sorriu, apertando a mão da jovem. Isto pode fazer toda a diferença hoje. Sua próxima parada foi a cafeteria corporativa, onde encontrou Roberto e Carlos, Duarte tomando café, conforme combinado em suas mensagens da madrugada. Senhores, ela cumprimentou sentando-se com eles. Agradeço por virem tão cedo. Depois de tudo que fez por nós, Roberto respondeu calorosamente. Estaríamos aqui às 4 da manhã se pedisse. Maria explicou rapidamente o que precisava deles. Ambos ouviram atentamente, ocasionalmente trocando olhares surpresos. Tem certeza disso, Maria? Perguntou Carlos Duarte preocupado. É uma abordagem bastante... não convencional para uma reunião de acionistas. Tempos desesperados exigem medidas criativas. Ela respondeu com determinação. Vocês estão comigo? Ambos assentiram sem hesitação. Às 9 horas em ponto, o auditório principal da Mendes Investimentos estava completamente lotado. Acionistas de todos os portes, desde pequenos investidores individuais até representantes de grandes fundos, ocupavam as cadeiras cuidadosamente organizadas. Na primeira fileira, Maria podia ver Eduardo, Raquel e os membros do conselho. Ao lado deles, um grupo de homens em ternos impecáveis que ela presumiu serem os representantes do Grupo Álvares. A reunião começou com as formalidades habituais. Eduardo fez seu discurso de abertura, cuidadosamente equilibrando otimismo com realismo sobre os desafios do ano fiscal. Os relatórios departamentais seguiram, apresentando resultados sólidos, embora não espetaculares. Então, o momento que todos aguardavam, Javier Álvares, CEO do grupo espanhol, tomou o palco. Alto, impecavelmente vestido, com o carisma polido de quem está acostumado a conseguir o que deseja, ele apresentou a proposta de aquisição com elegância e precisão. Senhoras e senhores acionistas, sua voz ressoou pelo auditório. O Grupo Álvares oferece não apenas um prêmio generoso sobre o valor atual de suas ações, mas uma visão de futuro, onde os ativos valiosos da Mendes Investimentos podem ser otimizados dentro de nossa estrutura global. Eficiências serão criadas, redundâncias eliminadas, e o verdadeiro valor desta empresa finalmente liberado. Maria observou os rostos na plateia, enquanto ele falava. Muitos acionistas pareciam interessados, alguns até entusiasmados. Dinheiro rápido era sempre tentador, especialmente quando embrulhado em retórica elegante sobre sinergias e otimização estratégica. Quando Álvares terminou, recebendo aplausos educados, Eduardo retornou ao palco. Antes de abrirmos para perguntas e discussão, ele anunciou. Gostaria de convidar Maria Oliveira, diretora de nossa iniciativa de talentos não convencionais, para compartilhar uma perspectiva importante sobre o valor intangível da Mendes Investimentos. Maria sentiu todos os olhares voltarem-se para ela enquanto caminhava até o palco. Vestida em um elegante conjunto verde escuro, carregando apenas um pequeno dispositivo USB em vez da tradicional apresentação impressa, ela parecia simultaneamente profissional e completamente distinta dos outros executivos. Bom dia a todos, ela começou, sua voz firme apesar do nervosismo interior. Muitos de vocês já devem ter ouvido minha história, a faxineira que se tornou executiva após um café derramado. Os tabloides adoraram essa narrativa e admito que é bastante dramática. Um leve murmúrio de reconhecimento percorreu o auditório. Sua história havia, de fato, recebido considerável atenção da mídia. Mas hoje, Maria continuou,
Não estou aqui para falar sobre minha história. Estou aqui para falar sobre o verdadeiro valor da Mendes. Investimentos. Um valor que não pode ser capturado em planilhas ou projeções financeiras. Maria conectou o dispositivo USB ao sistema de apresentação. Em vez do esperado PowerPoint com gráficos e números, a tela mostrou o rosto de Roberto Ferreira. Este é Roberto Ferreira, Maria explicou. Até 4 meses atrás, a maioria de vocês o conhecia apenas como o motorista, se é que o notavam. O que vocês não sabiam é que Roberto tem 15 anos de experiência em logística internacional na Europa. Experiência que estava sendo desperdiçada enquanto ele dirigia executivos de um lugar para outro. Roberto apareceu pessoalmente, caminhando até o palco com confiança tranquila. A surpresa foi visível nos rostos da plateia. Bom dia. Ele cumprimentou, sua voz surpreendentemente segura para alguém não habituado a falar em público. Nos últimos 3 meses, liderei a reestruturação de nossas operações logísticas na América Latina. Conseguimos reduzir custos operacionais em 23% e melhorar o tempo de entrega em 35%. Roberto apresentou brevemente alguns números concretos, não com a linguagem rebuscada de consultorias caras, mas com a clareza prática de quem conhece intimamente o trabalho. Mas o número mais importante para mim, ele concluiu, é 2. 2 filhos que agora têm orgulho de dizer que o pai não é apenas um motorista, mas um especialista respeitado. Um homem cuja experiência finalmente é valorizada. Um silêncio contemplativo tomou conta do auditório. Roberto agradeceu e deixou o palco, sendo substituído na tela pela imagem de Amanda Torres. Esta é Amanda, Maria continuou. Por 5 anos, ela cumprimentou muitos de vocês na recepção. O que vocês não sabiam é que Amanda tem bacharelado em ciência da computação e desenvolveu, nas horas vagas, um sistema de arquivamento digital que agora economiza à empresa aproximadamente 450 horas de trabalho por mês. Amanda subiu ao palco, sua juventude contrastando com a seriedade profissional de sua apresentação técnica. Enquanto ela explicava brevemente seu sistema, Maria observou vários acionistas, inclinando-se para a frente, genuinamente interessados. Carlos Duarte foi o próximo, explicando como sua experiência prévia em cibersegurança havia ajudado a proteger a empresa contra ameaças que poderiam ter resultado em perdas de milhões. Quando os 3 terminaram suas breves apresentações, Maria retornou ao centro do palco. O que acabaram de ver, ela disse, sua voz agora carregada de emoção controlada, é apenas a ponta do iceberg. Identificamos mais de 50 funcionários com talentos extraordinários que estavam sendo subutilizados. Pessoas com potencial para transformar a empresa de dentro para fora. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia, até encontrarem o grupo de executivos do Grupo Álvares. Quando ouvimos termos como otimização e eliminação de redundâncias, ela continuou, sabemos o que realmente significam. Significam demissões. Significam tratar pessoas como números em uma planilha. Significam desperdiçar o potencial humano, que é o verdadeiro motor desta empresa. Maria notou Eduardo assentindo discretamente, encorajando-a a continuar. A proposta do Grupo Álvares oferece um prêmio de 22% sobre o valor atual de nossas ações. Parece atraente, mas permita-me apresentar um número diferente, 340%. Ela fez uma pausa para efeito. Este é o retorno projetado sobre o investimento no programa de talentos em apenas 24 meses. Um programa que o Grupo Álvares já declarou que pretende eliminar. Murmúrios percorreram a plateia. Maria viu Javier Álvares endireitando-se em sua cadeira, visivelmente desconfortável. O verdadeiro valor da Mendes Investimentos não está apenas em sua carteira de clientes ou em seus algoritmos. Está em pessoas como Roberto, Amanda e Carlos. Está na cultura que estamos construindo, uma cultura que reconhece que brilhantes ideias e talentos podem vir de qualquer lugar, não apenas de MBAs caros ou consultores externos. Maria respirou fundo, antes de sua conclusão. Como acionistas, vocês têm uma escolha hoje. Podem aceitar um ganho rápido e assistir ao desmantelamento de algo extraordinário que está apenas começando. Ou podem fazer parte de uma visão de longo prazo
que não apenas gerará retornos financeiros substanciais, mas também transformará vidas e criará um modelo corporativo verdadeiramente inovador. Ela fez uma pausa final, olhando diretamente para a plateia. Há 4 meses, recebi uma chance que mudou minha vida. Hoje, peço que vocês deem a mesma chance a Mendes Investimentos. Obrigada. O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo antes que aplausos irrompessem, começando com Carlos Schmitt, na primeira fileira, e rapidamente se espalhando pelo auditório. Mesmo alguns dos pequenos acionistas estavam de pé, aplaudindo com entusiasmo. Javier Alvares e seus associados trocavam olhares preocupados. Este não era o tipo de apresentação que esperavam, nem a reação que haviam antecipado dos acionistas. Eduardo retornou ao palco, agradecendo a Maria com um respeito genuíno que jamais demonstrara publicamente. Agora, abriremos para perguntas e discussão, ele anunciou. As mãos se ergueram imediatamente. A primeira pergunta veio de uma senhora idosa na terceira fileira. Tenho sido acionista desta empresa desde sua fundação, ela declarou. Minha pergunta é para o Sr. Alvarez. Como seu grupo planeja valorizar o capital humano que a senhora Oliveira acabou de demonstrar ser tão valioso? A expressão de Javier Alvares revelou que ele sabia que a maré havia mudado. A sala de reuniões do 30º andar, normalmente um espaço de deliberações calculadas e decisões frias, vibrava com uma energia raramente vista na Mendes Investimentos. Era final da tarde, algumas horas após a reunião anual de acionistas, e o clima era de celebração contida. 94% contra a proposta de aquisição, Eduardo anunciou, um raro sorriso iluminando seu rosto, geralmente austero. O grupo Alvarez não teve chance depois da sua apresentação, Maria. Os presentes, Raquel, Luísa, Antônio Barros, Carlos Schmitt e alguns outros diretores, aplaudiram espontaneamente. Maria, sentada discretamente no canto da mesa, parecia ainda processar tudo o que acontecera. A expressão no rosto de Javier quando aquela acionista idosa o questionou, Raquel riu. Impagável, ele parecia um estudante pego colando em uma prova. O mais impressionante, comentou Antônio, foi como ele tentou recuperar o terreno prometendo manter o programa de talentos. Agitation. As you say. My venom flows. I got no mana. Yes. Are you okay? Vile advance. Impaled. Oh my gosh. Tower is under siege. A touch of venom. Well wanted. Ruination. Sweet my venom. Whisper. Oh! Your middle tower is under attack. Oh, look at. Wow. Wow. Vanish. No, I want this first. Yes. With vim. Your Hello? middle tower is under siege. Your middle tower has fallen. Going. Attack. Yes.
Oh my gosh. DD. Hi, Alex. Are you okay? Double kill. Are you okay? If I mute him, can I not hear those? Because that's just annoying. We lost the first game hard. Venom and vengeance. A toxic combination. Hard as fuck. As you say. But this one seems to be going better other than Quap. Agitation. Ooh, ah. Quick as venom. Violet there. My venom glands engorge. Going. As you say. A tithe to the impurities. Yeah. The enemy's middle tower has been denied. Interesting strategy. Oh my god. Dominating. Double kill. Strong. What is this? What's he building? The fuck is this? Mega kill. Triple homicide. Okay, space for From Beast. the brink. Your top tower is I didn't read what they changed with her. doomed. Quick as venom. It's not time yet. Yeah. Why is he so fast? A touch of venom. Ward them off. Agitation. With vim and venom. A plague on our foes. The enemy's bottom tower has fallen. I'm under attack. Ooh, ah. Watch this spot. Unstoppable. Impurities. Dire has fortified its structures. With vim and venom. Flash, Tucky's Wraith King. Hi. Monster on the beat, ho, beat, boat, any rap nigga, get a free. Atlas! Man down, like Amber Lambs, tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like teeth. Hello, how are you? Quick It's the as second venom. game of the night. It was going good early. We were bullying off lane. As you say. Papa's very Plague strong. our enemies. Were you playing any? I saw when I joined in, you were doing like pathing, Yes. map setting. Okay, okay. I was like, what the hell's happening here? Well warded. Impaled. Yes.
I'm so tired. What time is it for you? A touch of venom. Agitation. Your bottom tower is under siege. Going. Going. Yes. Your bottom Shameful tower is and under fixed. attack. I hope that's Playing part our of your plan. enemies. Quick as venom. My venom flows. How does Venom feel? Pretty good. This game's just hard because of co-op. Yes. Agitation. Watch this spot. Oh my gosh. Yes. Nice. Violet Vance. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, letters. sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. We're out of there. Oh my god, I'm not out of there. Oh yeah, I am. She dies? Vim and venom. Yes, she does. Increased potency. Ah! Ah! I'm under attack. Quick as venom. Murder spree. Look at that. Have I tainted the well of our discord? Wait, any debuff you apply as Venom can spread? A touch of venom. I haven't gotten any. I haven't gotten any debuffs.